Vamos conversar sobre os números contidos no relatório Focus, que o Banco Central acaba de divulgar agora pela manhã. Hoje é dia 6 de julho de 2020. Se você entra no site do Banco Central, procure dia 3 de julho para este relatório, porque lá o Banco Central tem o seguinte critério: é o último dia da semana imediatamente anterior, o último dia útil. Então, o Banco Central recebeu um conjunto de previsões, de projeções sobre algumas variáveis econômicas extremamente relevantes e as coloca em ordem crescente. Por que em ordem crescente? É para achar a mediana, o valor mediano. Esses valores que nós vamos comentar não são médias, são medianas. Depois vem uma outra questão que sempre é importante frisar. Talvez você tenha acompanhado meus vídeos sobre o relatório Focus nos últimos anos. E você vai verificar que sempre enfatizo a importância destas variáveis que estão aqui. Elas não estão ao acaso, são variáveis extremamente importantes. Você está reparando, algumas estão agrupadas, outras estão misturadas nas linhas, mas devemos fazer as devidas correlações entre estas variáveis que estão aqui, dada a importância que elas têm para todos os agentes econômicos. Então, há um conjunto de variáveis selecionadas que guardam uma relação, uma correlação entre si e que vamos começar a analisar a partir desse momento do tempo. Bom, lembrar, além da importância das variáveis na tomada de decisões dos agentes econômicos, lembrar que estas informações são prestadas por cerca de uma centena de profissionais, via de regra economistas, que trabalham em escritórios próprios, de consultoria própria, que trabalham em bancos, que trabalham em corretoras e em outras atividades ligadas ao mercado de capitais, e estes profissionais enviam graciosamente, sem nenhuma onerosidade, estas informações ao Banco Central. Muita gente erra ao divulgar as informações, diz: o Banco Central diz que... Não, o Banco Central não diz nada. O Banco Central pega as variáveis, as coloca em ordem crescente e divulga. Daí a palavra relatório de mercado. Não é um relatório do Banco Central do Brasil. Não é a palavra da instituição. Eles têm as próprias variáveis, os próprios modelos para fazer previsões. O Banco Central tem. Então, vamos às variáveis do modelo. Bom, a primeira delas é taxa de juros, a segunda é taxa de câmbio, a terceira vem a ser o setor fiscal, como é que está a questão fiscal no governo. Essas três variáveis são básicas, elas precisam ser adequadamente manuseadas, precisam ser com muita arte colocadas para que o resultado destas variáveis, a taxa de juros, taxa de câmbio e o orçamento do governo federal, que seria o resultado primário, acabe nos conduzindo à variável resultante que vem a ser a taxa de inflação. Então, esta a ideia básica deste conjunto de variáveis, combinando-as de tal forma que alguns resultados importantes nós vamos encontrar. É claro que também desta combinação nós vamos ter efeitos sobre o setor externo, vamos ter efeitos também sobre o crescimento da economia. Então vamos lá e vamos analisar então as informações do relatório Focus que estão contidas
no dia 6 de julho de 2020. A primeira delas é que a taxa de juros Selic, que remunera os títulos do governo federal, que hoje está em 2,25%. Essa taxa, ela ainda deve cair 0,25%, deve ir para 2% até o final do ano. A taxa Selic deve ir até 2% até o final do ano. A taxa de câmbio, que é a troca de moeda nacional por moeda estrangeira, está estabilizada perto de R$ 5,20 até o final do ano. Pode ser que, nesse momento do tempo, o valor seja ligeiramente inferior. Mas a previsão é R$ 5,20 até o final do ano. Então, sobre taxa de juros, nós temos uma série de influências. Imagine pessoas que têm dinheiro aplicado na poupança. Hoje estava ouvindo rádio, uma estação de rádio, e de uma maneira muito inteligente, uma corretora faz parte do programa e começa a dizer para as pessoas: olha que bobagem que você está fazendo, você tem dinheiro na poupança, você tem que tirar o dinheiro da poupança porque você não vai ganhar nada. Depende da data da poupança, porque se for poupança antiga, pode ser que ela esteja remunerando perto dos 6% ao ano. É preciso tomar cuidado que poupança ele está falando. Mas se ele está falando dessa mais nova, 70% de 2% na previsão, vai dar 1,4% até o final do ano de remuneração. Bom, aí ele diz: você deve ir para a renda variável. Você tem coragem de ir para a renda variável? Você conhece o mercado de ações? Por que você vai entrar num mercado que você não conhece? Você tem um dinheirinho, você aplica em ações e perde. Não sei se você deve continuar na poupança, talvez você deva procurar outras rentabilidades ligadas à Selic, Tesouro Direto, algo que seja mais do teu perfil. Então tome cuidado com estas informações que são jogadas, iludindo as pessoas. Olha, a chance de você ficar rico é você tirando o dinheiro onde você tem garantias e colocando numa roleta russa. Então compra um bilhete da loteria, que é mais ou menos a mesma coisa. Se você for sorteado, você vai ganhar. Via de regra, você vai colocar o dinheiro para que outro ganhe. Então nós temos uma condição de taxa de juros afetando as decisões dos agentes econômicos que têm dinheiro, mas também a taxa de juros Selic afeta o setor público. De que maneira? Através do pagamento de juros da dívida pública. E aqui fiz umas continhas. Quanto é que o governo federal vai pagar de juros até o final do ano, segundo estas previsões? Se o PIB do ano passado foi de 7,3 trilhões de reais, o governo vai pagar 4,45% de juros sobre este montante de PIB. Isso dá 324,85 bilhões de reais pagamento de juros sobre a dívida pública. O resultado nominal, ou seja, quanto que a despesa este ano será maior do que a receita, está prevista em 10,5%. Então estamos aí com um rombo nas contas públicas provocado pelo terrível vírus aí que ainda está nas ruas. Tome cuidado. Eu estou procurando também tomar cuidado, mas devemos ter muita sorte, o que é também uma verdade. 10,5% de 7,3 trilhões dá aproximadamente 745 bilhões de reais de rombo do setor público nesse ano, no orçamento do setor público. Então você está vendo que a taxa de juros Selic tem uma influência sobre as decisões dos agentes que têm grana e tem também influência sobre o pagamento de juros da dívida pública. E a taxa de câmbio é extremamente importante no setor exportador. No setor exportador, nós temos as exportações e temos as importações.
As duas variáveis caíram e bastante, mercê da pandemia. Estamos exportando menos e estamos importando também menos, mas todos os países do mundo estão fazendo também isso. A previsão da balança comercial é um saldo positivo de 53,45 bilhões de dólares. A conta corrente, que é a soma da balança comercial, da balança de serviços e das transferências unilaterais, isso me dá um rombo de 11,75 bilhões de dólares. Então, enquanto temos um saldo positivo na balança comercial, natural, é normal que isso ocorra, é desejável que isso ocorra, nós temos um saldo negativo no consolidado do acima da linha, que seria esses 11,75 bilhões negativos para fechar a conta corrente. E a expectativa é que o investimento estrangeiro direto, ele chegue a 55 bilhões de dólares, ingresso de capital estrangeiro direto. Então nós estamos olhando a taxa de juros, seus reflexos nas decisões das pessoas que têm grana, seus reflexos sobre a dívida pública, serviço da dívida pública, e nós temos também que levar em conta os efeitos da taxa de câmbio sobre exportações e importações. E estamos vendo que o saldo da conta corrente é extremamente baixo, perfeitamente sanado, fechado pelo ingresso de capital estrangeiro direto. Então, essas são as variáveis básicas, junto com o resultado primário, que disse que está 10,5% do PIB, 745 bilhões negativos, e também do pagamento de juros sobre a dívida pública. Isso aqui é um quadro que vai gerar resultados sobre variáveis extremamente importantes. É taxa de inflação. Este conjunto de variáveis que vai determinar qual será a taxa de inflação que vai vigorar até o final do ano. E a previsão sobre o IPCA é uma taxa de inflação de 1,63%. Temos o IGPM também, que é o índice dos aluguéis. Diga-se de passagem, é mais robusto para explicar a inflação do que o IPCA. E a previsão subiu de 6,25% neste ano. Temos os preços administrados, que são aqueles itens, serviços de órgãos do governo, que aí o governo determina qual vai ser o reajuste. A previsão é 1%. 1% de reajuste dos preços administrados. Então, nós temos duas variáveis extremamente importantes, taxa de juros, taxa de câmbio, temos a questão fiscal e isso determina as variáveis relacionadas com inflação. E o que nós temos agora que analisar? Bom, se não existisse o coronavírus, se não tivesse esse terrível vírus afetando a vida das pessoas, ceifando milhares e milhares de vidas pelo seu conteúdo maligno, né? Não saberíamos explicar o porquê do rombo, poderia ter vindo de outra forma. O rombo é provocado pelas ajudas que o governo está dando a milhões de pessoas, para que estas pessoas possam sobreviver ao longo desse período da pandemia. Estamos reabrindo hoje aqui em São Paulo o comércio, bares, restaurantes, com algumas fortes limitações. E o que o vírus está provocando, pelas estimativas que nós estamos recebendo hoje no relatório Focus, é uma queda do produto interno bruto de 6,5%. Isso corresponde a uma diminuição de 474,5 bilhões de reais ao longo desse ano. Isso é algo próximo de perdas equivalentes
a 38, quase 40 bilhões de reais por mês. 40 bilhões por mês, vezes 12, dá 480. A perda aqui está sendo prevista em 474,5 bilhões em relação ao PIB do ano passado. Então é uma perda considerável na produção de riquezas ao longo deste ano de 2020. A produção industrial também está desabando, está se aproximando de 8% de queda, e é algo que vai ser difícil retomar, o volume anterior, porque estamos observando que toda vez que se abre a economia, mais pessoas estão nas ruas, maior é a vulnerabilidade da sociedade com relação ao vírus, aumenta a contaminação. Aí o governo local diminui, cria novas restrições, e isso vai gerando mais problemas para a consolidação do nível de atividade. Sabemos que muitas pessoas, por razões as mais variadas, não estão mais permanecendo em casa, e pode ser que elas estejam passando o vírus sem saber que isso está ocorrendo. Então a nossa previsão de crescimento, ela será idas e quedas, subidas e quedas, subidas e quedas nos próximos meses, até que venha uma vacina. Tomara que o senhor Trump tenha razão. Ele disse que há uma grande possibilidade de termos uma vacina até o final desse ano. Tomara que isso venha, para que todos nós se sinta mais seguro e muitas pessoas deixem de pertencer a esta vida por causa desse terrível vírus. Essas são as principais informações que nós encontramos nesse relatório Focus. Aguardo você no próximo relatório Focus, e te digo algo muito importante: entre no site da Ordem dos Economistas do Brasil. Nós temos muitos vídeos sobre educação financeira que podem te interessar. Grande abraço.